Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre reformas, construções e administração de condomínio. Nossos convidados, Andréa Silva Santos, diretora da Silva Santos Administração Condominial, e João Batista Azevedo, diretor da Engecom Santos. João, Andréa, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, Roberto. Nada, prazer. André, há quantos anos existe a Silva Santos e quais são os diferenciais que você busca oferecer aos seus clientes? Bem, a Silva Santos, quem trouxe o mundo condominial para dentro de casa foi meu pai, isso há 40 anos. E aí a Silva Santos vem vindo com várias transformações. E de 2023 para cá, Roberto, a gente teve uma mudança de cultura. Você também tem seus filhos trabalhando com você hoje em dia, é uma delícia. Exatamente. Isso. Os meus filhos também entraram na gestão da empresa, eu virei uma diretora comercial e agora a gente tem uma cultura diferente. A Silva Santos trabalha hoje mais com a questão da blindagem condominial, com a questão da prevenção. Hoje a gente dá suporte para o síndico decidir melhor, a gente sai um pouquinho daquela esfera só do operacional, de mandar boleto, de fazer controle financeiro. A gente tem uma outra perspectiva do mercado, porque o mercado cresceu demais, né? Verdade. E os nossos mercados, eles são bem juntos, né? Porque a construção civil vai aumentando e aí a questão condominial aumenta junto. Então, a gente também está se transformando aí. Então, hoje a Silva Santos ela tem um outro patamar, uma outra cultura, mas a gente está aí com condomínio na família há mais de 40 anos. Isso aí. Parabéns pelo trabalho, pelo tempo, pela dedicação e a família toda envolvida. No caso também, meu pai começou junto comigo, no caso, meus filhos e, quiçá, meus netos também, né, para dar continuidade. Senão, a gente acaba... Não tem fundamento, né? Acaba não seguindo em frente, é isso aí. Foi uma empresa familiar muito legal. João, você já esteve aqui algumas vezes, é um grande amigo aí, parceiro de Acecob e tudo. É sempre bom reforçar, né? Há quantos anos existe a Engecom, que hoje está se especializando cada vez mais em recuperação estrutural, essa parte de reformas e principalmente reforma de fachada de prédio, vamos dizer assim, né? Não Sim. só manutenção, como reforma, mesmo que tem fachadas que você tem que reformar de fato, né? Além de outras... Fazer de novo, né? Além de outras especialidades, né? Retrofit, etc, etc, etc. Então, quantos anos existe a Engecom e os principais segmentos de atuação da empresa? Então, a Engecom foi fundada em 1988, ou seja, 38 anos. Né, mesma idade da NG Plus. E na época era com meu irmão, mais um amigo da faculdade, começamos em Guarujá. Naquela época, nossa área de atuação era com os construtores, né? Eu comecei com os construtores e a sede era no Guarujá. Depois trouxemos uma sede para Santos, só ficou eu e meu irmão. E continuamos atuando junto com as construtoras, tanto é que eu fiquei estou como diretor da Acecob há muitos anos, fui depois diretor regional do Sinduscom, vice-presidente do Sinduscom. Só que as coisas mudam, né? Nós estamos numa região com maior índice de prédios, né? Analisando com a população. Então, esses prédios precisam de manutenção. Então, eu adequei a empresa atuando na área de manutenção predial. E aí, voltando, hoje nós estamos com 4 engenheiros, um deles quem administra a parte de execução é meu filho, vocês estavam falando de isso aí. Empresa familiar, então meu filho é o gerentão da empresa e eu estou mais na parte comercial e administrativa da empresa.
Legal. E, então tem 38 anos e mais condomínios mesmo. Hoje em dia, Hoje em dia, mais condomínios. o João está fazendo, para quem não sabe, o nosso prédio lá, o Castelo Vila Rica lá, está uns 4 meses lá e tem trabalho. Ele está com uma equipe grande lá, é uma reforma grande, né? Reformando a fachada toda, ajustando a fachada, né? Pintando, fazendo... Na Baixada Santista, a cada 3 anos, você tem no mínimo que lavar a fachada, né? E quando a fachada é de pintura, no caso do teu prédio, também tem que repintar ele novamente, né? Para dar durabilidade, estanqueidade, não entrar umidade para dentro dos apartamentos, né? Isso é muito importante. E a parte estrutural também, né? Isso é Você fundamental. proteger a parte estrutural. E o retrofit também, né, João? Também. A gente tem uma gama de condomínios aí, de edifícios que são 40, 50, 60 anos, né? Isso é verdade. E é importante o retrofit, né? De você trazer também modernidade para esses condomínios. Isso mesmo. André, a reforma tributária é um dos temas aí que tem mais gerado dúvidas na população geral, né? Quais os impactos que ela pode trazer para os condomínios, principalmente aí nesse mercado de locações? Parece que tiver mais de 3 imóveis. Exatamente, João. Roberto, as pessoas físicas que têm aí recorrência em locação, né? Principalmente aqueles que vivem de aluguel e quem tem mais de 2 imóveis podem ser, sim, considerados contribuintes do IBS e do CNS, né? Que são as 2 contribuições novas que vêm por aí. E isso vai impactar. Isso impacta também na rentabilidade do imóvel, vai impactar no valor da locação. E na esfera condominial, o condomínio em si, ele não é contribuinte, né? Ele não é considerado contribuinte até pela natureza condominial da coisa. Mas o condomínio ele vai necessariamente ser impactado porque todos os prestadores de serviços vão ser diretamente impactados por essa contribuição. Vai aumentar a carga tributária, óbvio, e o condomínio é que vai necessariamente pagar por isso. E existe aí uma possibilidade séria de que o condomínio tenha que contribuir também quando ele locar ou ele tiver uma receita proveniente desses mercadinhos, aluguel de área comum para mercadinhos, tem gente que aluga salão, sala de reunião, etc. Exatamente. E a fachada para anúncio. E aí, se essa receita for mais de 20% da receita do condomínio, o condomínio vai ter que contribuir também, vai virar contribuinte. E aí também, mais uma vez, vai impactar aí a esfera condominial. Acho que o pessoal ainda está tentando entender como vai funcionar essa reforma. Ai, Roberto, São 10 anos, né, Dinho? Tudo como tudo nesse país. Tu lembra do e-social também, que foi uma loucura? Então. Quantos anos foi para a gente conseguir se adaptar ao e-social? E a adaptação vem agora desde janeiro de 2026, né? A coisa ia começar agora em agosto, foi prorrogado isso para 2027, porque a própria esfera pública não conseguiu se adaptar ao novo regramento. Então, a gente acha que até janeiro vão ter novidades sobre o assunto. É isso aí. Mais um pouquinho de imposto para o brasileiro. Mais um pouquinho. Vamos lá. O João já é conhecida, que a gente falou, pela forte atuação no segmento condominial, né? Quais são os diferenciais que a Ingecom possui em relação à concorrência e quais os principais desafios nesse mercado? Bom, primeiro que metade da concorrência já ficou no meio do caminho, né? Mais da metade, vamos dizer assim, né? Então, você praticamente aí, mais 3 ou 4 empresas grandes imperaram no mercado aqui de Santos, né? Isso já é um grande diferencial. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios e dos diferenciais. Então, eu vejo a Ingecom como uma empresa de engenharia, né? Não um empreiteiro, uma empresa de engenharia que atua em vários ramais, várias áreas, entre elas a área de condomínio. E essa área de condomínio, tem muita gente que se forma e acha que como é engenheiro que vai poder fazer obra, só que o condomínio é um refazimento, reparo, uma restauração, é algo que tem que ter experiência. Então, o nosso diferencial é engenheiros que fazem os orçamentos, ou seja, para você analisar o problema que o prédio, você tem que ter alguém experiente para ir lá olhar e orçar corretamente. Outro diferencial nosso, nós temos equipe. Hoje eu estou quase com 100 funcionários CLT. Meus concorrentes é tudo terceirizado. Então, isso daí é um diferencial e tanto, você ter equipe própria para todos os serviços. Porque é ilegal também, né, João? É bom deixar isso bem claro. É ilegal você ter subempreiteiro em autônomos, questão exatamente. de fachada. Principalmente fachada, você colocar autônomo de pendurada, hoje os prédios 100 metros de altura, 150 metros de altura, olha que loucura. NR35, agora tem NR1, que é né, uma coisa que tem que analisar direitinho. E o terceiro é que nós
a fiscalização é feita por engenheiros também, ou seja, orçamento feito por engenheiro, equipe própria e fiscalização da obra, principalmente em condomínio, porque condomínio não é, o cliente não é o síndico, o cliente é o prédio todo em si, né? Claro. Então você tem que estar preparado para estar fazendo isso daí, e ainda quando está preparado. Há 88 anos, 38 anos, né? Não é fácil isso. Isso mesmo. Bom, a gente vai para o intervalo, logo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é reforma, construção e administração de condomínio. Nossos convidados, Andréa Silva Santos, diretora da Silva Santos Administração Condominial, e João Batista Azevedo, diretor da Engecom Santos. Andréa, a contratação de empresas terceirizadas, né, que a gente estava comentando anteriormente, é uma das maiores responsabilidades dos síndicos, né? Quais os cuidados que devem ser observados na escolha de prestadores de serviço e quais os riscos que podem ser evitados numa boa gestão condominial? Roberto, esse assunto também muito complexo. Quando a gente fala de terceirizada, a gente fala, inclusive quando você contrata uma empreiteira para fazer reforma de fachada, ela é uma terceirizada. Então, quando você fala de terceirizada, a gente contrata pessoas específicas para operacionar alguma coisa que a gente não vai fazer dentro do condomínio. Então, existe a única responsabilidade do condomínio e do síndico nesse aspecto é contratar bem. Essa é a maior responsabilidade que ele tem. E contratar bem não é contratar o menor preço. Contratar bem é você buscar o custo-benefício. O que a gente faz lá na administração? A gente tenta blindar, como eu te falei, a gente está numa cultura diferente, a gente tenta blindar o síndico, trazendo subsídios para que ele decida melhor. Então, a gente vai falar de uma terceirizada de mão de obra, né? Existem várias terceirizadas que não têm sequer o KNAI para poder prestar serviços de portaria, né? Normalmente portaria e faxina direcionada para condomínio, porque é um KNAI específico, né? A gente precisa ver a regularidade fiscal não só no sentido se paga imposto, mas se ela está qualificada, se ela está cadastrada na Receita Federal corretamente, porque existem terceirizadas aí que são meio Simples Nacional e também não pode, é contra o regramento jurídico. Então, aí a gente vai olhar também a questão dos encargos, se estão todos pagos, né? Se CND em terceirizado hoje é um pouco difícil, mas a gente busca esse tipo de coisa, além da referência, além da prestação de serviço. Mas é muito importante você trazer esse assunto, porque a gente acaba, quando a gente vai colocar os preços, né? A gente precisa trazer isso também como valor. Quando a gente está falando de uma empreiteira, por exemplo, a gente tem empreiteiras que são todas subempreitadas, né? A gente tem empreiteiras que não têm o KNAI específico para aquela obra em si. Sim. Tem engenharia elétrica fazendo fachada, tem engenharia civil fazendo elétrica. E aí isso é importante. E aí, quando acontece alguma coisa ruim, no sentido de uma ação trabalhista, que é o que todo mundo mais teme, se você não contratou bem, aquela empresa não tem sequer o capital social para suprir, não tem um seguro para cobrir, quem vai pagar? É o condomínio. Como a Engecom enxerga essa tendência e quais os benefícios que esse tipo de obra ele proporciona aos empreendimentos, esse retrofit? Veio para ficar, né, o retrofit, né? Ainda mais em Santos, aqui que nós temos construções antigas, né? Desatualizadas em termos de padrões ou de normas. Se você for ver, antigamente eram prédios que não tinham ar-condicionado, então a rede elétrica não está adequada a ar-condicionado, a rede hidráulica, e aí vai, né, estrutura. Às vezes você tinha um banheiro grande, para um apartamento de 3 quartos só tinha um banheiro. Então hoje você pega esse banheiro, você modifica ele, transforma em 2, ou uma suíte, um banheiro social, um lavabo. Isso na retrofit, na área de prédios residenciais. Nós temos feito vários tipos de retrofit. Na área de médica, né? Fizemos um grande, que é do Seconce, na área portuária, em oficinas, em prédios comerciais. Veio para ficar, porque a verdade é uma necessidade o retrofit. Você está atualizando a edificação para que ela vai servir. O exemplo, vai.
escritórios. Tem prédios que eram residencial, viraram escritório. Ou tem prédios que eram escritório e viraram residencial. Isso é um tipo de retrofit também. Ou de fachada, você mudar a fachada toda ela. Né? Você pode ser falar como se fosse um retrofit. Sustentabilidade, você adequa, o retrofit sempre está ligado à sustentabilidade também. Tanto da parte de reuso de água, energia elétrica, né, resíduos de vários tipos, né, dependendo do tipo do imóvel que é utilizado. Mas veio para ficar. E nós fizemos um retrofit enorme. Meu filho foi quem acompanha direto essa obra aí, que é do Seconce, né? Você conhece o Seconce? Você já foi lá depois do retrofit? Né? Não fui ainda. Estou devendo a visita. Não precisa nem ir, é só assistir o programa. Só Nós não fomos. mudamos o elevador e a estrutura do prédio dos pilares, lajes e vigas. O resto, fachada, piso, a parte interna, banheiros, a parte elétrica, a parte do sistema de ar-condicionado, novo, moderno, né, telhado. Olha, é uma coisa assim que realmente foi uma obra que ficou um marco na Ingecom, esse retrofit do Seconce. Isso aí, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, nós vamos ter oportunidade de ver, com certeza. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre reformas, construções e administração de condomínio. Nossos convidados, Andréa Silva Santos, diretora da Silva Santos Administração Condominial, e João Batista Azevedo, diretor da Ingecom Santos. Andréa, o mercado de síndicos profissionais ele vem crescendo aí a cada dia, né? De forma quase que exponencial. Dificilmente você encontra um morador síndico, principalmente prédios grandes, assim, devido aos problemas que acontecem dentro do prédio, o incômodo de ser um síndico e que não vale nem 2 isenções de um condomínio, quanto mais a isenção de um condomínio, né? De uma mensalidade de condomínio. Como você avalia essa evolução? Quais as competências e qualificações e responsabilidades e garantias que são indispensáveis para um síndico? Roberto, eu sou entusiasta dessa profissionalização do síndico. Hoje, até pelo tamanho dos prédios e até pela complexibilidade, acabamos de falar das alterações fiscais que vão impactar o condomínio, o síndico hoje ele precisa ter um olhar um pouco de gestor. Né? E aí quando você está falando... Em Santos ainda 80% dos síndicos daqui da Baixada Santista, eles são orgânicos, eles são moradores. A gente tem ainda uma fatia muito pequena que contrata síndico profissional. O que a gente percebe aí é que muitos condomínios, muitos empreendimentos novos são entregues já com o síndico profissional, porque você realmente precisa de um olhar de gestor, não só de morador ou aquele cara que quer contribuir para a comunidade dele, precisa ter um olhar um pouco mais de gestor, porque aí hoje a gente fala sobre análises contratuais, a gente fala sobre mediação de conflito, a gente fala sobre entender aspectos legais, aspectos estruturais de um condomínio, e aí necessita de muita dedicação. Tem isenção, às vezes, de uma briga, porque o maior problema hoje, quase todos os síndicos, é praticamente uma unanimidade, é o relacionamento entre os moradores. Então, gerir pessoas. Gerir pessoas. E o síndico fica isento porque ele não mora lá. Exatamente. Você não está necessariamente aplicando uma multa, uma penalidade para o seu vizinho. Exatamente. Quando você tem o síndico profissional, ele tem o olhar da arquibancada. Então, eu sou muito entusiasmada com isso. Bom, João, reforço estrutural, ainda mais aqui em Santos, é uma das especialidades da sua empresa. Com o avanço aí das novas tecnologias, né, e novas técnicas mesmo de execução, quais são as soluções que a Ingecom oferece nesse tipo de serviço? Tem muita coisa nova acontecendo, ou continua mais ou menos a mesma coisa, passar aquele produto no aço, tirar, cobrir, um compound, um aço? Sai alguma coisa nova? Tem sempre coisa nova e eu estou sempre procurando coisa nova também, né, para sempre estar atualizado. Aqui na Baixada tem um diferencial tem uns prédios inclinados. Né? Além de ter problema estrutural, da idade, da edificação, tem um outro fator muito importante que são os prédios inclinados, que muda totalmente o efeito da estrutura para a qual ela foi projetada. Um pilar que foi projetado para receber carga só de compressão, ele vai inclinando, ele começa a receber tração também, pilar. Então, quando você vai fazer um serviço de reforço estrutural num prédio, você tem que analisar isso daí também.
a inclinação do prédio. Hoje existe até uma associação, né? Dos prédios inclinados. A COP. presidente esteve aqui. Então, eu ajudo nessa associação na parte técnica, né? O João é consultor técnico da COP. Da COP, E o exemplo, serviço de recuperação estrutural ou reforço estrutural, tem que estar sempre junto com o calculista. Entendeu? Porque esse negócio, não, esse é facinho, eu passo lá o ferrox. Não existe ferrox em recuperação estrutural, reforço estrutural. Você tem que limpar o ferro, retirar o concreto que está deteriorado e tal, e recompor o concreto. Eu queria fazer a última pergunta para a Andréia, que ela falasse um pouquinho do programa dela, que já estreou aqui há poucos dias aqui na TV Santa Cecília. Queria que você falasse um pouquinho como surgiu esse projeto, quais serão os temas abordados e o público, quando o público poderá acompanhar, que dia, horário e tal. Ai, Roberto, isso também, meu olhinho até brilha. Isso é o meu orgulho. O programa é Condomínio Legal na TV. Ele estreou dia 7 de agosto, toda semana. Então, as pessoas podem ver toda sexta-feira às 17h30 e toda a reprise toda segunda-feira às 15h30. João é o meu casca de bala desde então. A gente começou como um podcast Condomínio Legal e aí agora a gente veio para a TV. E o propósito do programa começou assim, sabe essas perguntas que você fez para mim agora? Exatamente são as dúvidas dos condôminos, porque não adianta a gente só trazer conhecimento para o gestor em si, porque quem aprova ou desaprova é a comunidade. Então, a gente começou a querer trazer esse conhecimento, a gente fala muito sobre estrutura, a gente fala muito sobre as questões de terceirizada, como contratar, mas para o morador, para o condômino, é isso que a gente quer atingir. Por quê, Roberto? Você lida, entrega seus condomínios, você entende isso, quem decide? É a Assembleia. Com certeza. Então, por melhor que o gestor esteja cheio de boas ideias, se ele não conseguir convencer o morador, aquilo não acontece. Então, quando a gente vai falar de prevenção, de contratação, né, de ideias novas, de modernização, necessariamente o condomínio precisa estar atualizado. E aí eu falo que o nosso maior propósito é transformar os condemônios, que você sabe que existe, em condoanjos. Quando a gente conseguir transformar pelo menos metade de um condomínio, de condemônios em condoanjos, aí a gente já resolveu, a gente entendeu que o nosso propósito está entregue. André, nós estamos terminando aqui, desculpa te interromper. Eu queria que você falasse de novo, estreou dia 7 de agosto, que dia que vai passar? Olha, ele estreou dia 7 de agosto, mas ele passa toda sexta-feira às 17h30 e reprisa toda segunda-feira às 15h30 aqui no TV Santa Cecília. É isso aí, quero agradecer a presença da Andréia e do João, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.